Castlevania, série original Netflix baseada na lendária franquia de jogos da Konami. A série que chega à conclusão agora na 4ª temporada. Mas e aí? Caso você ainda não tenha assistido, vale a pena? Mesmo não conhecendo os jogos, você vai entender a série? Eu já posso te adiantar que a resposta é sim. Vamos falar um pouco sobre essa série nesse vídeo, sobre como ela expande o universo da franquia e ao mesmo tempo torna sua narrativa atrativa para novos espectadores. Se prepara, pega sua pipoca, porque tá na hora daquele filmaço. Quando lá em 2017 a Netflix lançou a primeira temporada de Castlevania, ela já causou um verdadeiro alvoroço entre os fãs do game. Para você que não conhece o game em si, a franquia de jogos existe desde 1986 e tem mais de 30 jogos lançados. Ela narra basicamente a clássica história de uma família de caçadores de vampiros que precisa impedir o Conde Drácula. Bem baseado na obra de horror escrita pelo Bram Stoker, mas também pegando elementos de outros clássicos do horror da época. Mas voltando à série, a primeira temporada serve como uma espécie de prólogo. O roteiro de fato é mais desenvolvido nas temporadas seguintes. Eu digo que parece um prólogo devido ao fato da primeira temporada ser curta e possuir apenas 4 episódios. Aqui a Netflix tentou fazer meio que uma temporada de testes, introduzindo todos os conceitos para ver se o público iria aprovar de fato a série. Como o feedback no geral foi positivo, isso garantiu a sequência nas temporadas seguintes e o maior aprofundamento em si nos personagens apresentados ali. Nessa primeira temporada é contada a história de Lisa, que também é esposa do Conde Vlad Tepes, que era popularmente conhecido como Conde Drácula. Lisa, que era uma cientista estudiosa que sempre buscou conhecimentos e entender o porquê das coisas. Esse seu interesse por estudos e aprender cada vez mais chamou a atenção da igreja de maneira negativa, já que você ser um cientista nessa época era considerado algo proibido. Logo, a Lisa ela foi condenada injustamente a ser queimada na fogueira, sob acusação, óbvio, de bruxaria. A morte de Lisa causa um impacto na trama absurdo, já que ela desencadeia a fúria do Conde Drácula. O Drácula estava lá de boa no castelo dele, quando de repente ele tem a amada dele simplesmente queimada em praça pública só porque ela estava lendo livros que a igreja considerava proibido. Ele não deixa barato e resolve retaliar contra os seres humanos e promove uma verdadeira chacina em Targovich, na Romênia. Ele junta o seu exército de monstros e resolve atacar, e ele não deixa ninguém vivo. Ele mata mulheres, crianças, homens. Quem se mete no caminho dele acaba sentindo a fúria do vampirão que, tem seus motivos para tal ato. Essa temporada acaba sendo uma dura crítica à igreja e os tempos sombrios da Inquisição. O bispo que condena Lisa é claramente um vilão. Ele condena a jovem a morrer na fogueira sem ao menos pensar 2 vezes, sob a acusação de que ela era uma bruxa. Isso era muito comum na época da Inquisição, infelizmente. Foram tempos, digamos assim, sombrios da igreja, em que as pessoas eram simplesmente julgadas pelo fato de elas buscarem conhecimento. Porém, após esse fato lamentável, eu acredito que o bispo ele não esperava que a fúria do Drácula seria tão intensa. A cena da queda da cidade de Targovich é brutal, cara. A série não poupa o espectador da violência explícita aqui. E fica claro que essa história aqui, apesar de se tratar de ser um tema fantástico, ela tá longe de ser um conto de fadas. Em paralelo a esse massacre, também vamos conhecer a nossa dupla de heróis, Trevor Belmont, que é um membro da família Belmont, uma família que está há gerações combatendo os seres da noite ali, as criaturas das trevas, e a outra personagem é a Sypha, que é uma aprendiz de maga que eventualmente vai se juntar ao Trevor na luta contra a escuridão. Mais pra frente vamos conhecer um outro personagem extremamente importante para a trama, que vai ajudar os nossos heróis nessa batalha. Eu tô falando aqui do Alucard, que é um meio humano e meio vampiro. Alucard é ninguém menos que o filho do Conde Drácula, que, descontente com os atos de crueldade do pai, ele resolve enfrentar o pai ao lado dos humanos nessa batalha. Isso se deve ao fato de que Alucard puxou muito mais a mãe do que o pai. Fica evidente aqui que o Alucard ele tem um lado muito mais humano, ou seja, ele puxou muito mais a mãe do que o pai, já que ele resolve assumir
o lado dos humanos nessa batalha. Esse é basicamente o plot dos 4 primeiros episódios da temporada. É uma preparação para o que vem a seguir, uma preparação para a batalha de fato contra o Drácula. A partir daí, nas temporadas seguintes, outros personagens são apresentados. Vemos o Drácula aqui montar um exército e fazer uma aliança com outras criaturas da noite para exterminar de vez a raça humana. Um plano bem megalomaníaco, por sinal. Logo, esse plano de extermínio acaba mudando, pelo motivo que se todos os humanos forem exterminados, os vampiros simplesmente não vão ter do que se alimentar. Então o plano ele evolui, ele muda de extinção da raça humana para subjugar os humanos e transformá-los em gado com o único propósito de alimentar os seres da noite. Na segunda temporada são apresentados diversos outros personagens e ela tem uma pegada meio Game of Thrones ali. Você tem um grande planejamento ali para o que vem a seguir, para a grande guerra contra os humanos. Nós vemos ali inúmeras raças de seres da noite montando uma aliança entre si, todas com um objetivo em comum. Claro que essas criaturas não são confiáveis e até entre elas mesmo rola desconfiança e todo tipo de coisa comum nesse tipo de narrativa. Um dos grandes destaques da série ao longo das 4 temporadas são os personagens. Aliás, esse é o grande atrativo da série. O bom desenvolvimento dos personagens, tanto do lado dos humanos quanto do lado dos vampiros, acabam abrilhantando essa história aqui. Eu vou dar um destaque aqui para os personagens que são 2 mestres de forja, os humanos Hector e Isaac. Ambos aqui trabalham para o Drácula na criação de monstros a partir de corpos de soldados mortos. Esses monstros se tornam o exército do Conde e têm como único propósito matar tudo que se põe em seu caminho. Você deve ter se perguntado por que 2 humanos se juntariam aos seres das trevas num plano de escravizar a humanidade. Bem, você vai ter que assistir a série para descobrir. Mas o que eu posso dizer é que o arco desses 2 personagens são incríveis. Em especial o arco do Isaac, que pra mim aqui é um dos personagens mais interessantes da série. Ele possui um grande intelecto, possui uma fala mansa, sempre calma, e ele protagoniza diálogos e cenas memoráveis ao longo da série. Outro fator interessante aqui, a atmosfera envolvente que a série acaba criando. Mesmo com toda a violência e caos de algumas cenas, ela possui alguns momentos emocionantes. Existem muitas camadas aqui, os personagens, por mais cruéis que sejam, todos eles têm um propósito. O mal aqui não é simplesmente mal, ele tem um porquê daquilo ali, sabe? É uma vibe meio Thanos nos Vingadores ali, eles contextualizam tudo. O clima gótico e melancólico que a série adota desde o início encaixa muito bem com a temática de horror e vampiros que é proposta aqui. O roteiro dessa série foi escrito por Warren Ellis, que mesmo com algumas inconsistências em alguns momentos, ele consegue se manter interessante até o desfecho da série. Eu fui um pouco vago na descrição da série para evitar spoilers mesmo. Eu evitei dar o máximo de spoiler para que você tenha uma experiência legal com a série. Se você é fã, você provavelmente já viu tudo e já sabe o quão épico é essa série. Mas, caso você nunca tenha ouvido falar de Castlevania, mas aprecia histórias de vampiros com aquele clima de horror mais clássico, é altamente recomendado que você assista a série. A trama aqui ela não se apoia nos jogos, ela segue um caminho próprio e acaba sendo um produto independente, sem perder a essência no material fonte para os fãs, e sendo acessível também para novatos nesse universo. O fato de ser uma animação, eu acho que isso torna a série mais interessante. Eu fico imaginando se essa série fosse um live action. Com certeza ela não teria todas as cenas de ação que possui aqui, e talvez ela teria uma pegada totalmente diferente pelo fato de ser uma outra mídia, o que poderia talvez não ser tão bom como a gente vê aqui nessa série nesse momento. O melhor de tudo dessa série é que ela termina muito bem. Eu vi muitas séries ao longo dos anos e nem todas elas tiveram um bom final. Algumas até tiveram um bom desenvolvimento ao longo da série, mas o desfecho foi ruim. Como é o caso de Game of Thrones aí, que ficou famosa pela série ser muito boa e o seu final ser muito ruim. Mas aqui, porém, eles encerraram o arco muito bem e não deixaram pontas soltas. Então você pode assistir tranquilo que você vai ter uma experiência como um todo excepcional. Sendo você um nerd, fã de videogame, ou caso você só aprecie uma boa história mesmo. Castlevania na Netflix é excelente e vale uma maratonada.